Que é isso, cara? Ah, dá muito mole, família. Pelo amor de Deus, vou te falar uma coisa. Vocês sabem muito bem que o Thiagão não é muito fã do Internacional, né? Baldaço, aquele colorado mala sem alça que às vezes eu coloco aqui. E o Internacional empurrou com, né, com força na outra empresa que comandava o Vasco em relação ao David, né? Foi carnaval fora de época lá no Rio Grande do Sul, quando o Vasco teve que comprar o David. Mas contra eles, é claro que a gente dá aquela secada. Tá ali, tá ganhando o jogo 1-0. Bernabé me faz um pênalti, pô, que é isso? Pênalti bobo, cara, bobo. Eu sei que você pode até pensar, né, o pessimista. Não, Thiago, a gente tem que secar o Internacional, Thiago, tá ali, sei lá, irmão, o que tu tá pensando? Não, família, contra eles não dá não, tem que secar sempre, sempre. Ainda mais nesse momento aí, né, que poderia até ser a quarta derrota seguida, né? A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Mas deixa o Thiagão se acalmar, respirar. Boa noite, família, mais um vídeo aqui pra gente finalizar essa quarta-feira. Amanhã é dia de Vasco. No momento que eu estou gravando esse vídeo, é 8h40 da noite. Tá chovendo muito aqui em Queimados, Baixada Fluminense. Tá escutando? Inclusive, tá, um outro dia, teve até corrente, parecia até uma praia, uma cachoeira, sei lá, de tanta chuva que foi. Mas é isso, tem muita resenha pra gente finalizar aqui, como eu disse, essa quarta-feira. Família, quero falar um pouco com vocês sobre o PH. Vasco bateu na mesa, é esse papel aí, ó. Se quiser negociar, é isso. Igor Gomes também, a gente tem detalhes aqui para falar sobre esse jogador. Quero falar um pouco com vocês também do provável Vasco que vai encarar a Chapecoense. E aí trazer um comentário rápido aqui do jornalista Gabriel Farias, né? Falando sobre o momento que o Diniz vive no Vasco. Um comentário assim que eu gostaria de ter essa qualidade técnica nas palavras, porque o Thiagão não tem. Então ele nessas palavras, nesse pensamento, em 1 minuto assim ele conseguiu colocar tudo que eu tento aqui, vídeo após vídeo, se é que você me entende. E também, claro, comentar sobre a contratação do Vasco, é isso mesmo. O Vasco acabou de acertar com Paulinho, lateral esquerdo do América Mineiro. E aí a gente vai trazer aqui uma análise rápida do Felipe, lá do Futebol Sem Clichê, dando a opinião dele sobre esse jogador, ele é um scout. E eu quero trazer aqui alguns comentários, reações dos torcedores do América em relação ao Paulinho, 21 anos, família. Então chega aí que tem resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, comenta, hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. Família, vamos seguir a nossa resenha. Eu tava vendo essa página aqui do Palmeiras, Papo Alviverde, destacar novamente, né, a possibilidade do PH. O Palmeiras, me parece, tá buscando vender o Giai, né, lateral argentino, e o PH seria aí o substituto, né? Mas o Vasco, né, eu acho que um tempo atrás, não sei se foi pro futebol dos Estados Unidos ou da Arábia Saudita, rolou esse papo, né? Algum clube também da Itália, e aí o Vasco definiu 55 milhões, né, para negociar o PH, e essa página estava destacando isso aqui. Assim, já troquei uma ideia com vocês em relação ao PH. Eu sei que o momento é terrível, não vive um momento legal. A última mensagem que ele deixou em 2025 foi de tremer, né? Sentiu lá ele os jogos da Copa do Brasil, foi muito mal. Eu até achei que no último jogo ele foi melhor em comparação aos outros três, né? Os dois contra o Fluminense e o primeiro contra o Corinthians, mas foi muito mal. E iniciou 2026 também matando. Só que vocês sabem aqui o meu discurso em relação ao PH, e até, né, nesse momento tendo o PH, o Piton na lateral esquerda. Para quem está conhecendo o Thiagão aqui nesse momento, eu defendo o PH titular absoluto por um motivo. Quer saber qual? Saúde, gente, saúde. Não dá pra barrar o PH. Matar isso, matar aquilo, o Puma tá... Lembra do Pedrosa falando? Uma galera também... Acho que o Garoni também falou, ó, Puma já tá merecendo ser titular. Ah, o Pedrosa... O que eu falei aqui? O Thiagão? Não dá pra barrar, gente. Um time mole desse vai tirar um cara com essa saúde toda, mas ele tá matando. Faz parte, infelizmente, né? Vamos torcer pra que ele possa voltar a jogar alguma coisa. Ele nunca foi um primor técnico. É que ele tá pior, né? Tá pior que a dificuldade dele, é isso. Mas não dá pra barrar um cara com essa saúde no Vasco. Ainda não, família, nesse momento não. E a gente vai debater aqui o provável Vasco, né, contra a Chapecoense, o PH voltando. Eu sou a favor, né, de colocar o Pumita na lateral esquerda. Até porque se encaixa Piton e Andrés Gomes, não tá dando certo, né? O Andrés Gomes gosta de trabalhar
encostado na linha, e aí dificulta a ultrapassagem do Piton. Então eu acho que é até interessante botar o Pumita lá na lateral esquerda. Mas a gente vai debater sobre isso. Então assim, não sou de forma nenhuma a favor da saída do PH, família. Seja para um clube no Brasil ou um clube fora do país. Eu acho que o PH tem que continuar no Vasco. Vamos lá, vamos seguir aqui a nossa resenha para a gente falar sobre o Igor Gomes. Me parece que o canal Atenção Vascaínos entrou em contato com o Paulo Brax, que esclareceu a situação. E não tem negócio, né? Me parece que sim, um tempo atrás o Galo e o Vasco trocaram uma ideia, tá aqui uma sondagem, mas ficou por isso mesmo, porque o Paulo Brax disse que de forma nenhuma negociaria Igor Gomes, né? E eu acho que bate com a fala do jornalista que a gente trouxe aqui, né? O Lucas Tanaka, dizendo que o Sampaoli gosta muito do Igor Gomes. Então, paciência, né, família? O Léo que trouxe essa informação. Vamos aguardar se alguma coisa vai mudar nesse sentido. De repente o jogador gostaria de sair, trabalhar com o Diniz, novos ares, não sei. Tudo pode acontecer. Agora, o fato é que o Vasco busca, né, um volante, um 8 e um zagueiro. Vamos aguardar. Seguindo a nossa resenha, para a gente trocar uma ideia sobre o provável Vasco que vai encarar a Chapecoense amanhã, família vascaína. Vamos lá, ó, tá na tela para vocês. Informação aqui da Itatiaia, mas sinceramente, né, eu não acho que vai ser esse time aqui não. Tietê, porque, olha aqui, Jardim, PH, Cuesta e Robertinho Renan. Piton, Barros, Tietê, Coutinho e Nuno Moreira. Andrés Gomes e Brenner. Cara, eu discordo aqui da Itatiaia. Não é possível que o Diniz está trabalhando esse time. O Tietê não tem a menor condição de ser titular, né? Claro que, assim, não sei se ele tá com alguma coisa, né? Teve algum problema. Mas vai ser o Thiago Mendes. Família, como eu disse, eu sou a favor do Pumita, tá? Jogar na lateral esquerda. Eu sei que é um jogo em casa. A Chapecoense vai jogar de uma forma reativa. Claro, alternando alguns momentos, pressionando o Vasco a saída de bola, porque eles sabem que o Vasco gosta de forçar essa saída, mas a ideia principal vai ser buscar os contra-ataques, né? Uma outra questão que o Vasco tem muita dificuldade de correr para trás. E aí vai optar por jogadores de velocidade e tentar vencer o Vasco dentro de São Januário. Então eu entendo que o Piton é um cara que é da função e com certeza agrega mais que o Pumita ofensivamente pelo lado esquerdo. Isso eu acho que não tem debate. Mas defensivamente falando, eu prefiro muito mais o Pumita e de repente até alguma forma de você também ajudar o Andrés Gomes a não descer muito, já que o Pumita não vai subir tanto assim. E a gente precisa também dele com gás, quero dizer, o Andrés Gomes para atacar, jogadas individuais, arrancar pelo centro do campo. Então assim, eu prefiro muito o Pumita na lateral esquerda, porque o Piton está muito mal, mas muito mal. Eu acho que eu sinceramente eu não lembro do Piton vivendo essa fase não, terrível assim, mole, desatento, muito mal, muito mal. Família, Barros, Thiago Mendes, na minha opinião, Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gomes e Brenner. Aqui também eu tenho dúvidas, tá? Eu não sei se ele vai optar pelo Brenner não, porque o Brenner, poxa, tá muito abaixo fisicamente, né? E assim, poxa, com todo respeito ao Madureira, não é o Madureira que a gente vai enfrentar amanhã, né? A Chapecoense. Então não sei, cara, se ele vai optar pelo Brenner, porque eu achei o Brenner muito fora da rotação. Não estou aqui falando que é isso, que não serve, não. Fisicamente, né, o cara não tava bem. Dava pra observar isso muito, assim, tava fora de ritmo de jogo, né? E tá tudo certo, né, família? Ele não joga desde novembro. Então aqui no comando de ataque é uma dúvida que eu tenho. E assim, família, se eu fosse treinador, cara, eu faria aqui alguma coisa diferente, tá? Porque eu acho que o Diniz precisa fazer isso, precisa já testar o time com jogadores de velocidade pelas pontas, porque vai ser esse o estilo de jogo, é o que eu espero, tá? Então assim, eu optaria pelo João Vitor, cara. Eu gostaria de ver o João Vitor na frente, aqui pela direita ou, né, pela esquerda, que ele também entra lá de lateral esquerdo, né? E aí ter ele e o Andrés Gomes, porque acho que o Marino e o Brenner, né, não estão bem para começar uma partida, então optaria pelo João Vitor, pelo Andrés Gomes, Coutinho e, cara, atacante e centroavante, que é realmente difícil aqui de opinar, porque você tem o GP, me parece que perdeu espaço, é difícil para mim aqui falar David, muito difícil, Diego Minetti também acho que ele não vai optar, então assim, de repente ele vem com Nuno, e aí com um time mais leve, o próprio Johan Rojas, né, família, entre os dois, Nuno e Coutinho, ele tá jogando mais, né, o moleque tá aproveitando as oportunidades. Então assim, eu tô bem na dúvida do que o Diniz vai fazer aqui no campo de ataque, no comando de ataque, mas eu gostaria já de ver um time de mais mobilidade, porque tecnicamente falando, cara, a coisa não tá fluindo pro Vasco, e é por isso que a gente fala do Diniz, muda a rota, bota um time mais intenso, mais físico, pra gente conseguir pressionar o adversário, e de repente nessa roubada de bola, marcar um gol, porque a gente não tá conseguindo construir.
essa coisa, né, do Nuno, do Coutinho, a coisa não do Rojas juntos, ou o Coutinho ficou fora, o Vasco não tá conseguindo, sabe? A coisa não tá fluindo, não tá aquele futebol. Então vamos mudar o foco, sabe? Essa é a minha visão. E aí eu quero passar aqui rapidamente o Gabriel Farias falando isso aqui, ó. É impossível começar o ano paciente com o seu treinador, com os seus jogadores, quando no final do ano anterior tu passou as últimas rodadas de Campeonato Brasileiro só levando porrada. Um torcedor que está insatisfeito e impaciente de maneira justa. Não pode ser normal um time fechar um Campeonato Brasileiro com 7 derrotas e 8 jogos. É uma herança que o Vasco está carregando de 2025 para cá. A preocupação não é o Vasco não encaixando o jogo dele contra Nova Iguaçu, contra Madureira, porque você sabe que o estadual ele não vai ter um impacto tão grande na sequência da temporada. Você está preocupado porque você olha pro ano passado e lembra de uma equipe que sofreu 7 derrotas em 8 jogos, sendo extremamente frágil defensivamente. Chegou na final da Copa do Brasil, legal, bacana, muito bom, mas perdeu também essa final muito por conta dos desajustes defensivos, por conta de erros que se repetem em saídas de bola, em padrões que são padrões característicos das equipes do Fernando Diniz. E a forma de você aliviar essa pressão no momento é simples, Breno, é simples. É vencer a Chapecoense quinta-feira. Se não vencer, é o que você falou. Clima azedo, o clima vai estragar totalmente São Januário. Você olha pra Chapecoense e você imagina que a Chape estará entre os 4 rebaixados ou vai ficar ali rondando o Z4. E aí a conta é muito básica. Adversário que luta contra rebaixamento dentro da sua casa, dentro de São Januário, tem que vencer o jogo. Família, é por esse motivo que eu utilizo aqui o argumento que eu entendo os torcedores que defendem a demissão do Fernando Diniz. O cara falou alguma besteira? Ele tá falando de números. Em 8 jogos, 7 derrotas. Chega nesse ano de 2026, o Vasco não consegue produzir. E aí o torcedor, ele fica realmente com esse receio. Caramba, o time não evolui, são os mesmos problemas defensivos e tudo mais. Esse é o ponto. Como entendo a galera que defende, por acreditar nos reforços, que ele vai dar a volta por cima, que o Diniz é um cara que traz essa coragem pro Vasco. Então é um debate realmente difícil. Agora, o meu ponto aqui, eu sempre troco essa ideia com vocês em relação ao trabalho do Diniz, é ter uma outra forma de jogar. Sabe? Um plano B, um plano C. Porque aqui, eu tô vendo aqui nesse momento, tá nos acréscimos, tá? Então pode até mudar alguma coisa. Poxa, o Internacional, quem sabe o que é o Internacional? O que a gente fez com o Internacional no ano passado? Iniciou perdendo, né, pro Atlético Paranaense. Tá aqui 1-1 com o Flamengo. E o Vasco perdeu, e perdeu feio. Ah, mas só foi 1-0. Gente, o Léo Jardim salvou. O Vasco teve ali uma chance com o GB. O lance do Andrés Gomes também, eu acho que não estava impedido, mas nem acabou acontecendo. A bandeira levantou. Mas o Vasco foi amassado. E a gente vê agora o Flamengo perder pro Fluminense, perder pro todo poderoso São Paulo, que o André Rizek teve a coragem de dizer que o São Paulo é melhor que o Vasco. Em elenco, ô Rizek, pô, fala sério, mano, que ranço é esse? Que raiva é essa? Perdeu pro Corinthians e tá empatando agora contra o Internacional. E aí o meu ponto, eu não vou criticar, eu não critiquei o Diniz na derrota contra o Flamengo, perdão, tá? Porque seria hipocrisia da minha parte. Porque eu defendi o GB como titular. Na ideia do GB ajudar, de ser mais um jogador ali, né, trocar passes, chegar, né, no gol do adversário. Isso não aconteceu. O Vasco foi muito mal. Então, beleza, o Thiagão, como treinador, torcedor, poxa, lá contra o Mirassol, não dá pra gente optar por essa estratégia, porque o nosso time foi muito mal. Foi pavoroso. O que ele faz no jogo contra o Mirassol? Ele adota a mesma estratégia. Um time mais mole contra o adversário. É isso que eu tento falar aqui com vocês. É exatamente isso. Então a minha preocupação é muito grande, por isso que eu não acredito no trabalho do Diniz, porque o que ele fala na coletiva é realidade, não é maluquice. Ele falou que o Vasco não foi pressionado, não sei o que, contra o Flamengo. O que ele fez? Ele repetiu a ideia. Ele só tirou ali o centroavante e botou 3 jogadores de uma condição técnica, mas com dificuldades físicas. O que aconteceu contra o Flamengo? GB, Coutinho e Nuno. Contra o Mirassol, Coutinho, Nuno e Rojas. É isso que eu tô falando, família. Ele é muito cabeça dura, ele é muito teimoso, muito teimoso. Então, se você não tem esse olhar para os resultados, para o que está acontecendo, momento, não... Aí, cara, é difícil acreditar que o Vasco vai dar a volta por cima. Por isso que a nossa esperança são os reforços, família, são os reforços. Vamos lá, para finalizar a nossa resenha, eu gostaria de comentar com vocês sobre o Paulinho, lateral que o Vasco está acertando, tá na tela. O Vasco acertou a contratação do lateral esquerdo Paulinho, de 21 anos, mas assinará um pré-contrato, pois o vínculo dele com o América Mineiro vai até o meio deste ano. Ou seja, ele se apresenta ao Cruz Maltino no segundo semestre e chegará sem custos de compra. O compromisso com o time carioca será de 4 anos. Eu acho que não tem nem a possibilidade do América liberar antes, porque o América tem uma rivalidade com o Vasco, né? Até pelo caso do Verratti.
Apesar que o Vasco emprestou, né? O Barros, o Figueiredo também, isso é verdade. Eu esqueci o nome dele, que ficou muito bolado com essa questão do Verratti, né, família? Olha só, um outro detalhe. O Vasco monitorava a situação do lateral esquerdo Paulinho desde o ano passado. Como a renovação com o América não avançou, o Cruz Maltino entrou na jogada e ofereceu um salário maior ao atleta. Família, antes de comentar um pouco aqui sobre os números, né, os jogos dele pelo América, deixa eu trazer aqui, e as reações também, os comentários dos torcedores do América, deixa eu trazer essa análise rápida aqui do Felipe Futebol Sem Clichê, deixando a opinião dele, mas se você quiser assistir a análise completa, eu vou deixar o link do canal aqui na descrição, tá? Se liga só. Agora sim, posso dar minha opinião. O que eu acho, né? Porque o jogador não tem histórico na carreira, não tem lesão. Então, vamos já pro final do vídeo. Também tô acelerando um pouquinho, tá? Pra eu não perder a festa aqui. Mas eu acho uma boa prospecção, tá? Pelo que eu vi na notícia do Vene Casagrande. Foi feito um pré-contrato, então o Vasco não vai ter um grande custo, né? Pra trazer o jogador, somente os salários, que eu acredito que não vão ser muito altos. O Vasco tem o Cuiabano, tem o Piton na posição. Então, caso o Piton fique, o Paulinho chega pra ser uma terceira opção ali na lateral. Um cara que vai ter tempo pra se desenvolver, sem ter a pressão de chegar para resolver problemas. Mesmo que o Piton saia, você tem o Cuiabano, que é um cara de mais imposição, de mais nome, é um jogador que tem até uma característica semelhante. Então, se você quiser mudar ali sem mudar muito o sistema, você tem o Paulinho e o Cuiabano para velocidade, o Piton para um jogo mais de bola no pé, né? Então, sinceramente, claro, é uma prospecção, uma aposta, um jogador que não acho que em 2026 vai ser o cara do Vasco, mas no médio e longo prazo, boa aposta do Vascão, tá bom? Tá aí. Então, família, basicamente é o Vasco se preparando para uma eventual saída, né, do Piton, ou pensando também no futuro, né? Jogador de 21 anos e você vai firmar um contrato de 4 anos, é isso, é desenvolver o atleta e futuramente contar com ele, né? Te ajudando dentro de campo. Mas vamos lá, antes de trazer aqui as reações, os comentários, deixa eu passar aqui para vocês, atleta de 21 anos, 1,83 m, lateral esquerdo, esse ano, em 6 oportunidades, 2 vezes como titular do América, 4 começou no banco e entrou no decorrer das partidas, melhor dizendo, né? Só para pontuar aqui, ó, que o principal confronto do América, que foi o Atlético Mineiro, né? 1-1, ele começou no banco. Família, ano passado, eu acho que é importante, né, a gente destacar, eu peguei aqui esses números. Até a 19ª rodada, se você observar aí, eu tô mostrando para vocês lá da Transmart, ele jogou 3 partidas, né? 3 partidas. Ficou uma porrada de vezes aqui no banco e não entrou. 2 oportunidades ele não fez parte dos jogos, né? Então, depois disso, a partir da 20ª rodada, aí ele assumiu a titularidade e foi até assim um momento importante do América. Se você reparar aqui os resultados, ó, tem ali as derrotas, mas o América na reta final consegue se livrar, né, do rebaixamento, então o Paulinho participou disso aqui. E aí ele jogou muito, família, quero dizer, minutagem, tá? Foi titular absoluto, vários jogos aqui de 90 minutos, agora é aguardar, tá aqui os números, ó. Em 36 oportunidades, ele jogou 20 como titular, o que bate aqui com o gráfico, né? E entrou 2 vezes no decorrer dos jogos. Família, deixa eu mostrar aqui para vocês os comentários que eu vi numa página que eu fui pesquisar, né, alguns influenciadores, jornalistas que cobrem o América Mineiro, para ver se eles estavam falando do jogador e dessa negociação. E aí eu vi um amigo que repostou, eu acho até que ele é setorista, cara, na Cazé TV, ou tô confundindo com um amigo da Chapecoense. Pois bem, ele cobre o América Mineiro, grava conteúdo e tudo mais. E aí ele fez essa postagem e aí eu fui nos comentários, né? Tá aqui, ó, obrigado Deus, o tradicional. Tem potencial, claro, mas não é uma perda gigantesca, não. Dá uma sensação ruim de perder de graça um jogador formado na base. E aqui o cara deu moral, ó, saiu do maior de Minas para ir para o maior do Rio. Obrigado, Vasco. Oh, meu Deus. Aqui o outro, ó. Que notícia maravilhosa. Boa sorte, Vasco. Só toca na bola e devolve pro goleiro. Graças a Deus, jogador super fraco. De novo aqui, valeu Vasco. Libera de uma vez, tchau. Pode liberar hoje. E aí, família? Assim, a gente tem que ser positivo, né? Com o scout do Vasco aí, com esse momento que o Vasco tá vivendo, de olhar para o mercado e apostar em jogadores com saúde, né? Acredito que a ideia é essa. O Vasco não vai contratar jogadores com um perfil, né, apesar da idade assim, às vezes tem, né, jogadores que tem 20, 21 e parece, né, uma moleza de pessoa. Então acredito que, cara, eu lembro do Paulinho, porque uma vez eu tava acompanhando, cara, eu tava acompanhando América Mineiro e Volta Redonda. Eu lembro dele jogando assim. Claro, não fez muita coisa,
sei se ele deu uma assistência para um gol do América, cara, um cruzamento, mas pareceu ter uma boa mobilidade, assim, velocidade, mas de fato, assim, eu não lembro dele fazendo uma grande partida contra o Volta Redonda que eu tava acompanhando, não. Mas é uma aposta, né, família? E assim, é o que eu falei no início da gente trocando uma ideia sobre ele. É um projeto a longo prazo, né? É o Vasco se planejando, apostando. Você vai ter 2 jogadores, não sei se o Piton vai sair, então você vai ter Cuiabano e Piton, mais o Paulinho, para você trabalhar, né, pensando no futuro. Imagino que seja isso. Claro que a gente não entende a questão do Leandrinho, né? O Vasco não oportunizou no ano passado. Também não sei se era o jogador que estava de corpo mole e também optou por sair, né, nessa temporada. Agora é ficar aí, torcer para que o Vasco, né, para que a gente futuramente possa exaltar, né, esse movimento do Vasco aqui em relação ao Paulinho, um novo reforço do Vasco que só vai chegar no meio do ano, né, a família vascaína. Fui!